dentro desse ponto de vista que eu estou falando, a tese que eu estou sustentando com vocês é assim: existe sofrimento, existem questões insolúveis, a gente dá um jeito nelas, esse jeito que a gente dá cria outros problemas, e no mundo contemporâneo a gente tem uma característica, fruto do enriquecimento, que é uma tendência a querer construir uma cultura em que todo mundo é vulnerável, todo mundo é coitadinho, você não pode fazer ninguém sofrer. Ou seja, a gente tem a intenção de fazer o mundo onde todo mundo vai se amar e todo mundo vai se respeitar. Isso nunca vai acontecer. Em algum momento, quando você... Outro dia eu estive num evento em que a gente estava numa mesa e uma pessoa que estava comigo na mesa, ele falou que a intenção para que a gente tivesse um ambiente de trabalho completamente respeitável é que uma pessoa não tocasse na outra. Porque se você tocar na pessoa, isso já pode ser indício de assédio moral ou sexual. Então, na hora que o Brasil virasse civilizado, no ambiente de trabalho, ninguém tocaria em ninguém. Eu acho que isso é paranoia. Além do mais, para nós, brasileiros, que gostamos de tocar uns nos outros. E não necessariamente significa que você vai levar ninguém para a cama por causa disso, né? Mas, então, você vai criando mecanismos de controle do comportamento, certo? Inclusive no mundo corporativo e nas escolas, né? Você vai criando uma cultura paranoica. Por exemplo, há muito tempo, os Estados Unidos, que produziu essa cultura, muitos professores nem falam com alunas com portas fechadas. Por quê? Porque senão pode ser acusado de qualquer coisa, né? E então o melhor é que você deixe tudo completamente transparente, tudo completamente controlado. Por quê? Porque existem problemas e a ideia de que você vai resolver os problemas criando um universo paranoico, e esse universo paranoico pressupõe que existem vítimas, e essas vítimas sempre você vai ter que achar que você está lidando com uma vítima que é vulnerável, que não pode ter estresse, que não vai surgir ali nenhuma zona de conflito, e você vai criando grupos na sociedade que são grupos absolutamente intocáveis. Por que isso? Porque você quer combater o preconceito, em alguns casos, né? E aí você cria regras para isso, e essas regras se tornam, por exemplo, uma coisa que a gente conhece, vocês devem conhecer, chamada politicamente correto, né? Eu escrevi esse livro em 2012, né, que foi um livro que marcou muito, vendeu muito até hoje. Mas, assim, esse tema do politicamente correto, quem é da universidade sabe. Politicamente correto é um truque para você destruir carreira de quem você não gosta. É isso que é politicamente correto. E na mídia é uma forma de você fazer com que a pessoa que escreve trabalhe até medo do que fala e do que escreve, porque um procurador de algum estado pode resolver processar você porque você usou a frase tal. Então, você está querendo resolver um problema, por exemplo, o racismo, que é um problema sério, mas aí você cria métodos paranoicos, e esses métodos paranoicos, querendo controlar o comportamento das pessoas, acaba gerando, na verdade, dentro da universidade, por exemplo, grupos que destroem carreiras de colegas, acusando-os de politicamente correto, incorreto, disso e daquilo, ou na imprensa, pessoas que escrevem com medo. Porque você nunca sabe, alguém vai se ofender porque você usou a palavra azul. E essa palavra azul significa, né, que outro dia uma advogada me explicou isso no ambiente, que era assim: existe um inconsciente coletivo. O Jung já foi para o saco nessa. Existe um inconsciente coletivo. E esse inconsciente coletivo pressupõe que você é culpado. Ela não estava falando de mim, não. Nunca tive esses problemas até hoje. Eu sou muito cuidadoso, na verdade. Mas, assim, ela estava dizendo, o fulano X é culpado. Por quê? Porque o inconsciente coletivo pressupõe que os homens estão sempre com ideias sexuais com relação às mulheres. Portanto, ele é culpado, mesmo que ele não saiba o que ele quer. Certo? Ou seja, você tem aí uma inversão da ideia de que todo mundo é inocente antes de ser culpado, e você tem uma teoria aí de que, por exemplo, se eu uso a palavra judiar, é porque eu não gosto de judeus. Certo? Por exemplo. Né? Então, isso vai criando um controle da linguagem. Todo mundo que estudou historicamente o fascismo sabe que uma das coisas que o fascismo nazista fez foi controlar a linguagem.
Então, do ponto de vista da visão restrita que eu estou apresentando, existem uma série de problemas, e esses problemas nem sempre têm solução fácil e não têm solução. É importante combater preconceito e violência, mas as formas que você combate esse preconceito e violência não pode chegar ao ponto de que você crie uma situação em que pais, filhos devem denunciar os pais, porque então tem algum procurador em algum lugar que acha que os pais são obrigados a amar os filhos. Quem diz que você é obrigado a amar alguém? A solução para isso é não ter filhos, eu não sou obrigado a amar ninguém. Aliás, é isso que as pessoas estão fazendo. Estão fazendo, tomando uma medida econômica, para não ter trabalho, não ter problema com isso. Então, a forma contemporânea de lidar com a dor e com os problemas e com o sofrimento é achar que vai resolvê-los. Essa é a forma, né? Que vai dar uma solução. E dando essa solução, tudo vai ficar legal, né? E uma das formas que a gente acredita que resolve é dizendo que existem pessoas absolutamente vítimas e vulneráveis que você não pode criar estresse. Existe um ganho nessa condição de vulnerável, sabe? Esse ganho é o seguinte: uma pessoa que é considerada vítima e vulnerável, ela não é responsável por nada. Se alguém virar para mim e disser que eu estou errado, eu vou passar a acreditar em Papai Noel. Na prática é assim. Se você é considerado uma vítima, você nunca está errado. Por quê? Porque o outro vai estar sempre na posição de que ele, na verdade, fez algum mal a você. É isso que faz com que, por exemplo, você vá se tornando cada vez mais impossível você reprovar alunos na escola desde cedo. Esse é o exemplo, né? Isso vai fazendo com que, um exemplo de alguns países da Europa, que muitos de vocês aqui conhecem, que, um especificamente aqui, que eu não vou citar, mas é um país bastante importante na Europa, muito conhecido, em que nos bares tem uma lei em que os homens não abordam as mulheres. Por quê? Porque se abordar, pode ser acusado de assédio. Então, o que acontece? Eles nem falam com as mulheres. É mais seguro, não fala, você pode ser acusado de assédio. Significa o quê? Tem uns homens por aí insuportáveis, assim como tem mulheres, mas homens violentos? Tem, sem dúvida. Você precisa de formas de cuidar disso? Precisa. Mas quando você cria uma lei que se alguém aborda você num bar, você pode ir preso, ou você pode ser acusado, seja lá o que for, o que você faz? Você não aborda ninguém. Então, o que acontece com esses europeus quando vêm para cá, se atola no carnaval? Acha o Brasil lindo, maravilhoso, acha que aqui a gente vive, em que aqui... Tem um filósofo alemão muito importante que teve aqui, o Peter Sloterdijk, que ele me disse certa feita que a impressão que ele tinha do Brasil é que o Brasil era uma arena romana. Que aqui a vida é breve, bruta, violenta, quase Hobbes, né? Breve, bruta, violenta, mas cheia de sangue e vida, que nós aqui estamos sempre tomados pela vida. E que eles, alemães, europeus, ele os comparou com uma, que eles chamam na Alemanha de Autobahn, essa autoestrada, sabe? Que tem aqui, né? São essas estradas. O estado de São Paulo tem muitas delas, são retas, não tem nem curva, né? Que são, ele comparou a Europa a uma autoestrada. Todo mundo vai numa velocidade alta para lugar nenhum. E ninguém se relaciona. Mas você está se movendo super eficazmente em direção a algum lugar que ninguém sabe qual é. E você vai resolvendo problemas, e a vida vai se tornando cada vez mais insípida, né? Isso significa que é boa a violência no Brasil? Não. Não é? Né? Significa que é ruim você, na Europa, poder, por exemplo, já há muito tempo ter cuidado com idosos? Não, não é ruim. Significa que, à medida que a gente vai criando solução para dores e sofrimentos, a gente vai criando outras dores e sofrimentos.